O governo Lula ajudou na adulteração de bebidas com metanol? Veja o que disse o deputado federal Kim Kataguiri. A culpa do governo Lula no escândalo das mortes por metanol por causa da adulteração das bebidas. Eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo. Todos os documentos, provas e julgamentos que eu vou trazer. Esse vídeo é importantíssimo. Nada do que eu tô trazendo aqui para vocês está sendo divulgado nem pela imprensa e nem mesmo pelas redes sociais. Eu preciso que vocês assistam até o final e compartilhem ao máximo esse vídeo. Quem acompanha meu canal sabe que eu não faço esse pedido para qualquer vídeo, para qualquer besteira. O Tribunal de Contas da União soltou uma decisão mandando a Receita Federal religar o sistema de rastreamento de bebidas, dizendo que o desligamento foi ilegal, como de fato foi. A Receita não quis cumprir a ordem do Tribunal de Contas da União, que alertou e vinha alertando há muito tempo, inclusive com 2 decisões, dizendo do risco das bebidas adulteradas. O governo Lula adora dizer do enfrentamento aos mais ricos, mas a Receita de Barreirinhas, de Fernando Haddad e de Lula preferiu ficar do lado das grandes empresas que fizeram lobby para que não houvesse esse rastreamento do que ficar do lado do cidadão, do indivíduo, do consumidor. Então, atendendo ao lobby de bilionários interessados que suas bebidas não fossem rastreadas, a Receita Federal atuou como advogado dessas empresas criminosas que promoveram esse lobby, para que não só eles tentassem rebater a decisão do Tribunal de Contas da União, mas pior, em abril desse ano, a Receita foi ao Supremo Tribunal Federal para que não fosse obrigada a cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União para voltar com o sistema de rastreamento de bebidas. A ação caiu na relatoria do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, hoje ministro do STF. Sabe qual foi a decisão do Zanin? Não, a Receita não precisa cumprir a lei, a Receita não precisa cumprir a determinação do Tribunal de Contas da União, as bebidas não precisam ser rastreadas. E aqui eu vou colocar para vocês um trecho de um vídeo de recentemente o secretário Barreirinhas, responsável pela Receita Federal, falando abertamente na Câmara dos Deputados sobre a Operação Carbono Oculto, que foi atrás de integrantes do PCC, que lavavam dinheiro, entre outras coisas, com o metanol, tanto nos combustíveis como também em bebidas. E ele reforçou o posicionamento da Receita de ser contra o religamento do sistema de rastreamento. Do rastreamento, nós não temos nada contra rastreamento, o que quer que seja. Nós temos contra o sistema que se queria religar. É um sistema extremamente caro, que custa mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. Deixa o senhor ter uma ideia, o custo todo da Receita Federal, de todos os sistemas da Receita, de controle aduaneiro, do imposto de renda, de pré-preenchida, imposto de renda pessoa jurídica, de PIS, COFINS, da E-financeira, tudo isso custa menos que isso. Para controlar o sistema que estavam querendo lhe religar, custa mais do que isso. O problema é só esse. E, de fato, há adulteração de bebidas. Essa, então, foi a manifestação do Barreirinhas. Agora, veja o outro lado. A postura, a preocupação, o voto sério e técnico do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego. Veja o que ele fala sobre o posicionamento da Receita. E eu prefiro ficar com os argumentos da audiência pública trazido por 8 entidades, inclusive o Congresso Nacional, autor da lei, que discuta a questão de saúde pública por necessidade de, não vou falar em Sicob ou não, o sistema que for de contar, o sistema de contagem que for conforme manda a lei. Estou com a saúde pública, é uma questão de contrabando, de pirataria, e vou colocar isso para Vossa Excelência, dados que Vossa Excelência, porque eu tive o cuidado de ouvir, como eu disse a Vossa Excelência, 7 horas de audiência pública a respeito dessa matéria. Por isso, eu que me sinto em condições de debater. O posicionamento dele é muito claro. Veja, se o sistema de rastreamento ele é muito caro, ele está defasado, como a Receita está argumentando, não me interessa. Primeiro, que o perigo maior é deixar sem rastreamento nenhum. Segundo,
que eu, enquanto presidente do Tribunal de Contas, eu não estou determinando e não estou defendendo que vocês usem especificamente esse sistema que foi desligado. Podem usar outro, mas me tragam um sistema de rastreamento. O posicionamento do Tribunal de Contas está corretíssimo, né? Ele deve sim atuar para fazer com que a legislação seja cumprida, para ser um órgão, né, auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização do cumprimento de leis, que a Receita não só se negou a cumprir, e veja, o argumento que os petistas vão usar é o seguinte: olha, mas esse sistema, ele foi desligado em 2016, governo Temer. Verdade. Mas no primeiro dia de mandato de Lula, ele poderia ter revertido essa decisão. Não só ele não reverteu essa decisão, como depois de determinação do Tribunal de Contas da União para não cumprir a decisão do rastreamento, eles recorreram ao Supremo. E a decisão do Supremo, do ex-advogado do Lula, foi para que as bebidas não fossem rastreadas. Então, agora que a tragédia aconteceu, o governo Lula vai tentar se fazer de herói. Vai tentar falar: olha só, como a iniciativa privada, como o mercado se autorregulando, né, é um desastre e nós temos que enfrentar os mais ricos, e agora eu, Lula, vou enfrentar os empresários e o crime organizado que mataram a nossa população com metanol. Mas veja, não teve nada de livre mercado nesse desastre. Teve crime organizado e teve omissão de fiscalização do governo. E aliás, esse discurso falacioso, burro, superficial das esquerdas, dos petistas, de que como se liberais e conservadores defendessem a anarquia. Não, fiscalização e controle, cumprimento de contratos, controle sanitário, né, rastreamento de dinheiro sujo, fiscalização sobre perigos à saúde, perigos ao consumidor, isso é papel do Estado, inclusive de acordo com doutrina liberal contemporânea, inclusive de acordo com doutrina conservadora. Não existe contratos feitos entre pessoas que não haja um Estado para garantir o seu cumprimento. E isso, assim, é o fundamento básico do Estado liberal. Mas a argumentação deles é: tá vendo, foi o mercado que fez. Não, foi o contrário. Foi o corporativismo, foi o capitalismo de compadrio, que é patrocinado pelo patrimonialismo petista, que permitiu que esse desastre acontecesse. Se a Receita Federal de Haddad, de Barreirinhas e de Lula não tivesse atuado como advogado do interesse de bilionários, criminosos, corruptos, talvez eventualmente até ligados ao crime organizado, que pediram para a Receita manter, né, o não rastreamento, não cumprir a decisão do TCU, recorrer ao Supremo, se a Receita não tivesse atuado em defesa dessas empresas que não queriam rastreamento, elas estariam sendo fiscalizadas hoje. Se o governo Lula de fato estivesse preocupado com o consumidor, com a população, e não em fechar os olhos para o PCC, para o Comando Vermelho, para o crime organizado, e em fazer a defesa dessas grandes empresas, a troco do que, não sei. A troco do que, não sei. Eu sei que de graça não foi. Porque a Receita Federal, sem argumento técnico, por uma intervenção política, não atuaria na defesa de grandes empresas a troco de nada. Ninguém aqui é menino, ninguém aqui é ingênuo. Então, meus amigos, essa denúncia é gravíssima que eu preciso que vocês espalhem ao máximo. Eu tenho mais documentos, eu tenho mais elementos para trazer. Isso é só o primeiro, esse é só o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer expondo tudo que há de podre por trás dessa decisão em relação ao não rastreamento de bebidas. Tem gente muito grande envolvida e a gente vai até o final. Eu quero dizer também para vocês que eu preciso da visibilidade e da pressão política para que seja aprovado o meu requerimento de convocação de Fernando Haddad para que ele vá ao Congresso Nacional e seja obrigado a se explicar sobre isso.